Então, aquilo que eu disse no início, eu estou até folheando um livro aqui. Crimes contra a vida. Não existe nada mais precioso do que a vida, não é mesmo? Esse livro de Marco Antônio Desgualdo, olha aí, vou até mostrar esse livro, hein? Não sei se tem à venda, não sei. Nas faculdades, vocês vão encontrar nas bibliotecas, quem se interessa por esse assunto. É um assunto cativante. Eu recebi como dedicatória, muito legal, do meu amigo Desgualdo, que entrou na polícia. Ele não entrou como DG, não, viu? Tem uns caras que começam lá em cima, eu não sei por quê, tem uns caras... Esse não, esse ralou como investigador de polícia, depois escrivão de polícia, depois delegado de polícia e muito tempo depois foi DG, delegado-geral. Desgualdo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E eu falava da unanimidade. Como é que faz para conquistar? Eu não encontrei ninguém nesse meio. Olha que tem gente que mete o pau até do governo ao qual ele serviu, mas sempre isento a figura dele. Que bonito isso, né? Isso é um negócio raro. Tem gente que até... Porque costumam politizar muito a segurança pública, né? Ele, apesar de ter servido a 2, 3 governos do mesmo partido, tem quem não goste do partido, mas sempre faz ressalva com relação a ele. Como é que faz esse trabalho na categoria? Em primeiro lugar, é um prazer estarmos novamente juntos, né? Novamente juntos, novamente exatamente. Juntos. Então, é um prazer e parabéns aí pela tua atuação. Obrigado. Mas 8 anos de delegacia geral é complicado. É isso que eu ia falar. É o mais longevo, olha esse termo hoje, é o longevo dos delegados gerais. 8 anos como DG. Quando o sujeito completa 3, já faz, está durando muito. Ele ficou 8 anos. E o trabalho é árduo, né? Porque você vai lidar com o crime que nós estamos vendo aí prosperar muitas vezes, né? E você tem que combater isso, né? Então era uma coisa que fazia parte da vida da gente, né? Então o destino nos levou aí a isso, né? É uma coisa interessante na sua carreira, a gente que acompanha há tantos anos. Você é consagradamente um delegado de homicídio, vamos chamar assim. Como expedito, por exemplo, de estelionato. Ninguém sabe mais de estelionato quanto o expedito Marcos Pereira. Ninguém conhece mais homicídio do que o Desgualdo. E por que o senhor aposentou tão cedo? Vem a pergunta. Não foi atingida pela famosa chamada, epitetada Lei da Dilma, né? Então, dos 65 anos, que logo após foi revogada. Então, o pessoal continuou. Mas eu fui atingido pela lei... Pelo 65. Pelo 65. Então, é claro que causa um problema administrativo aí, mas... E como é que faz? Agora estou em casa escrevendo, né? Lembrando aí cuidando de neto, das é bom coisas, também. Cuidando de neto, fazendo as coisas em casa. Não me interessei aí para dar uma continuidade de outro tipo de trabalho, né? Então, por enquanto, né, eu estou bem assim. A hora que mudar esse ânimo, talvez a gente parta para algum outro lugar, né? Alguma outra coisa. Desgualdo, me conta uma coisa. Você tem mais ou menos, aproximadamente, quantos foram pegos por essa lei da Dilma? Foram muitos, viu? Foram muitos, porque atingiu de 65 anos, né, para frente. Então, hoje, se você for fazer a comparação, você vai encontrar 75 o máximo. 75 anos. 75, né? Então, 70, 75. Então, pegou esse pessoal, o que causou na polícia um hiato muito grande. Um esvaziamento também, um esvaziamento. Né? E mais, com essa discussão que vem acontecendo aí na esfera federal, os policiais, eles estão pedindo também a aposentadoria. E você está num déficit muito grande com a falta de policiais no estado todo, né? E em razão do salário também, né? Que é o menor
de todos os estados, ele está hoje em penúltimo lugar. Só Sergipe, se não me engano, Exatamente. é o último lugar. Eu estava comentando com você que o Paraná, outro dia, coincidentemente, publica um edital abrindo concurso para delegado de polícia. Lá não existe o quinta classe. Lá começa em quarta classe, como já houve aqui uma época, né? E agora é assim também. Aqui. Extinguiram a quinta? Começa na terceira. Começa na terceira? Então é rapidinho. Começa na terceira. Se tiver um bom QI, então, quem indica, não é que é inteligência. De terceira, segunda, primeira e especial. Isso. Lá não tem especial. Mas o início de carreira, vamos chamar assim, o início de carreira no Paraná, nesse edital, já era 15 mil. 15 ou 16, quase 16 mil. Iniciou. É quase o que ganha um fim de carreira aqui. É um negócio absurdo. Aqui parece que é 8 mil início de carreira. É o dobro lá no Paraná. Então tem muita gente, muitos policiais aqui de São Paulo que foram para o Paraná. Foram para o Paraná. Tenho muitos amigos no Paraná. Muito. Eu tenho um grande amigo meu, hoje divisionário lá, Francisco Caricati. Ele é de Botucatu. Ele foi fazer Foi lá, prestou o concurso, passou e está feliz da vida. Tá? Então, realmente, tem umas aberrações. Eu vou fazer uma pergunta para você que pode ser até meio ruim para nós dois, né? Para nós dois. Os caras vão dizer, pô, mas vocês amigos da gente. Você acha, eu também acho isso, que existe assim um certo preconceito feroz por parte de alguns políticos que no passado ainda tem a imagem que todo policial é do DOPS, então ele não gosta de dar muita atenção à categoria? Seria isso? Eu acho que você está certo. o pior que é mesmo, né? Existem pessoas que não se liberaram ainda. Exatamente. Não se libertaram daqueles pensamentos da polícia ideológica, um policiamento de pensamento. Exatamente. Né? Então eles acham que todos, a hora que eles pensam na polícia, eles têm que culpar alguém. Né? Todos são agentes do DOPS. Do DOPS, Então você esquece muitas vezes do Ministério Público. Isso. Existiam promotores que promoviam o arquivamento, pediam o arquivamento. Mas ninguém fala de ninguém promotor. Fala. Juízes. Ninguém fala. Agora o delegado. Todo delegado é visto como do DOI-CODE ou do DOPS. E não tinha. E lá no DOI-CODE era um mínimo de pessoas. Olha, que eu saiba dois até hoje, que eu lembro assim de cabeça, que ficou mais destacado. O resto eram militares do Exército, militares da Polícia Militar. Muito pouco. O DOI-CODE muito pouco de Polícia Civil. Mas, no entanto, ficou esse ranço. Eu atribuo um pouco a isso. Oswaldo, me conta uma coisa. Você não acha? Eu fiz uma ocasião um trabalho que eu entreguei em algumas mãos, inclusive nas mãos do meu amigo Walter. O Walter hoje é da CBF, né? Futebol. O Feldman, ele foi Walter portador de um trabalho que eu fiz baseado nas polícias do mundo. Tóquio, polícia de Tóquio, polícia de Nova York e do Canadá. Esse trabalho era um trabalho até bem grosso e chegou no Palácio, eu tenho certeza que sim. Eu fiz algumas observações e na justificativa inicial, eu dizia o seguinte: as melhores polícias do mundo, Oswaldo, constatação, então aí elas são metropolitanas. O gigantismo da polícia, principalmente da polícia chamada militar, que foi uma coisa difícil de explicar lá fora o que era a polícia militar, 100 mil homens hoje, não é isso? Eu duvido, desafio, que o comandante, sentado aqui na sua bela poltrona, no Bom Retiro, saiba o que está acontecendo no Paranapanema. Não vai saber. E se chegar ao conhecimento, chegou tão truncado que a versão é completamente o contrário.
Então tem que se ver isto. Outra coisa, acabar com esse negócio de militarização, né? Negócio de bombeiro tocar corneta, usar ponto .40 na cinta. Bombeiro tem que usar mangueira. O bombeiro é aquele também simpático ao povo, né? E hoje a federal é mais. Não, a federal hoje a Bate gente tem todas. visto aí até os aplausos, né? Que acontecem nos pelo desfiles, Brasil inteiro, em desfiles, entre coisas. A Polícia Federal fez um trabalho muito bom. Mas a Polícia Militar, ela surge em determinado momento, em 69, né? Com a união da Guarda Civil. Isso. Que era o Força homem Pública. também simpático ao Isso. povo, né? A pessoa Guarda Civil, simpática, sim. Guarda Civil de São Claro. Paulo. E a Força Pública. E a Força Pública. Então surge a Polícia Militar porque eles estavam num regime duro, militar. Isso. Agora não estão mais. Então, aí, na época, historicamente, se exigia essa providência. Se criou a Polícia Militar com inúmeros homens, né? Então, hoje tem 100 mil, aproximadamente. É um negócio 1.000 absurdo. homens. Ninguém controla uma massa dessa. Então, é difícil e a Polícia Civil não acompanhou isso, né? Isso. Então... Nós estamos quantos? Uns 30 aí. Caiu muito, viu, João? E tem mais pedidos de aposentadoria. Você não Estão dá segurando pra um pouco, segurar, né? Mas, para afirmar. Mas quando eu deixei, quando a gente saiu, nós tínhamos mais ou menos 35 mil homens. Hoje não chega a 30. Não chega a 20. É mesmo? Eu calculo que tem uns 20 e poucos mil, né? O público precisa saber dessas coisas, porque tem programa que só, programa jornalístico, que só se preocupa em mostrar as ocorrências, os cadáveres, as coisas mais sangrentas. Não é muito o nosso tipo. Nós procuramos mais administrativa, juridicamente. O povo precisa saber de alguns detalhes, tipo, você reclama muito da polícia, tudo bem, tem razão muitas vezes de reclamar, e eu mesmo reclamo. Mas sabe o seguinte, que tem delegado de quarta classe, rapazinho novinho, tá? Respondendo por 2 ou 3 municípios. Até mais. Ou até mais, por falta de gente. É humanamente impossível querer que esse rapaz, ainda que novato na profissão, tenha um bom desempenho. É uma questão lógica, não é mesmo? Hoje a academia está recebendo do concurso de 2013 ainda o pessoal para fazer o curso da Academia de Polícia. Então vai haver um reforço, mas havia necessidade de paulatinamente você ir chamando para concursos, né? Para delegado, principalmente para escrivão de polícia. Você não tem mais a figura do escrivão de polícia, né? Exato. Então você pega aquele prédio da Brigadeiro Tobias, ele envelheceu. É verdade. Envelheceu. Você pega capturas, envelheceu. Então, difícil. Como uma pessoa com mais de 60 anos, por exemplo, vai correr atrás de um menino de 18, 19, né? Exatamente. Então, no setor de capturas. Então, é complicado isso. Isso não é, muitas vezes, culpa do delegado geral, mas é culpa do sistema. Do sistema, com Então, certeza. porque ele tinha que abrir a academia de polícia, o governador tem que abrir a academia de polícia, para que os cursos sejam feitos como antigamente. Então, você tinha o número grande de investigadores, o papiloscopista, né, que você veja que na Polícia Federal eles deram um valor na coisa, até as notas foram de uma determinada Aqueles figura. 51 milhões, eles acharam digital em nota. É o papiloscopista que fez. Papiloscopista, uma técnica que você utiliza. Então, a Academia de Polícia, ela é capaz de fazer isso. Nós fizemos já trabalhos excelentes em cima do trabalho da papiloscopia, perícia, né? Então, hoje tem a superintendência também da Polícia Técnico-Científica, né? Então, você vê que a polícia precisa acompanhar a ciência. Então, você tem os pilares, né? As pilastras, né? Da ciência, da lógica e da legislação. Então, eu posso confiar, o povo quer confiar numa polícia que faça uma investigação, mas que não se prenda, que não tenha ideias preconcebidas ou preconceituosas. Exato. Então, a investigação ela tem que estar isenta. E quem sabe fazer isso
é o delegado de polícia. Preparado para isso? Preparado para isso, porque ele viveu. Então, você tem o trabalho de campo, onde você vê como a pessoa vive nos bairros longínquos, você vê como a vítima vivia, no caso de homicídio, por exemplo, o autor também, que geralmente é da mesma área. Então, isso tudo você tem que fazer. E o inquérito policial que vai registrar tudo isso. Eu gostaria até de colocar para o Desgualdo o seguinte. O grande público precisa saber, viu, Desgualdo? Os objetivos desse programa é traduzir para o público aquilo que a gente sabe dentro da categoria policial. Existem 2 órgãos de comunicação dentro da polícia. Um chamado CEPOL, que é o Centro de Operações da Polícia Civil, 147, que você sabe, e existe o COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, o 190. Eu faço uma pergunta, Desgualdo. Por que 2 se o objetivo é um só? Já aconteceu de uma ocorrência, um sujeito ligou para um 147, outro ligou para um 90, a Polícia Militar chegou, a Polícia Civil também, que é paisano, e trocaram tiro. Entre eles, entre os policiais, e os bandidos saíram correndo. Quer dizer, é um absurdo. Quanto se gasta no Copom? Quanto se gasta no CEPOL? Une isto tudo, faz um grande centro de altíssimo nível que vai servir muito melhor, ou não? Essa seria a ideia, mas você aí tem que, o público é bom saber, há uma concorrência aí de vaidades. É verdade. Então nós vamos ter problemas nesse campo. Então o ser humano é complicado. Então aí as polícias, elas querem ter a preferência. Então, os privilégios, as coisas, até mesmo na disputa de um corpo no chão. Você já viu isso? Não. Disputar a ocorrência. E aí entra outro problema, João. A preservação do local. Também é outro problema. Outro problema, porque parece que uma manada de hipopótamos passou por cima do local do crime. Quando chegam os peritos, já não tem mais nada no lugar. Então, é um inferno. Por isso que a gente fez, né, uma chamada recognição visográfica, para que o delegado, quando chegue no local, ele veja como ele encontrou o local. Né? Não, eu já vi casos, vi pessoalmente, em ocorrências dessas, estava lá cercado, chega lá um cidadão, me parecia policial também, era um PM. Tinha umas bitucas, eu falei, isso aqui é bituca de cigarro com pé. Aquilo pode ser para desvendar até o crime. Né? Sem a gente começar, sem falar, o maníaco que tinha na área leste de São Paulo, ele fumava cigarro Hollywood na época, né? E os polícias, para tirar a fotografia, empurraram o cigarro Hollywood. Então, era do assassino, né? Que era um maníaco, que andava matando mulheres. E, realmente, depois, quando ele foi preso, que foram elucidados os crimes, se soube que ele fumava o cigarro e que o policial não tinha nada que tirar do local, da cena do crime. Um detalhezinho, né? Um detalhe. Uma última coisa para a gente encerrar. Nesse meu projeto que eu encaminhei, eu mostrei que não há nada de ilegal de que a polícia, qualquer outro órgão do Estado, diante de uma necessidade, como tantas que a gente tem aí, possa contratar, no caso, por exemplo, um aposentado, doutor Desgualdo. Ninguém conhece mais do setor do que ele. Então, o governador contrata pela CLT. Isso é absolutamente ilegal. O Oscar Matsu, ninguém vai ensinar o Oscar Matsu com relação a assalto a banco. Ninguém vai ensinar o Desgualdo sobre homicídio. E quantos outros nós temos por aí que se aposentaram no auge? Hoje em dia, um homem com 60 anos está no auge da sua vida profissional, com toda a experiência. Contrata pela CLT. É uma saída. Você encontra esse comportamento, essa coisa nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos eles fazem muito, principalmente no FBI, né? o FBI.
Então, eles contratam como... É tipo ser elitista, né? É um é. contrato. Lá no caso dele seria um contrato. Um contrato. Doutor Marco Antônio Desgualdo, eu quero agradecer demais a sua presença, você aqui conosco, e espero tê-lo outras vezes. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, divulguem, tá? Grande abraço, até sábado.